Olá, tudo bem? Aqui é a Lu Pimentel. Eu sou especialista em sono materno e infantil e no vídeo de hoje, que faz parte de uma série de 5 vídeos nas quais a gente está falando sobre quais são as situações clínicas e do próprio desenvolvimento que podem afetar o sono dos bebês, a gente vai conversar um pouquinho sobre os picos de crescimento, os saltos de desenvolvimento e a ansiedade da separação. Essas são fases em que a grande maioria dos bebês passam, na verdade todos passam, porque fazem parte do próprio desenvolvimento. Essas fases são mais evidentes e tem assim, algumas fases que são mais evidentes mesmo, como por exemplo aos 4 meses e meio, como por exemplo aos 8 meses, né? Então, nessas fases, o corpo do bebê está passando por processos, né? Corpo e mente estão passando por processos que podem afetar todo o seu comportamento, não apenas o sono, né? Comportamentos como a alimentação, como o apego à mãe, ao pai, às pessoas mais próximas, o relacionamento com outras pessoas, o relacionamento com elas mesmas, né? E, naturalmente, o sono também. Só para você entender, as fases de picos de crescimento correspondem àquelas fases em que o bebê ele tem um crescimento físico. Então, popularmente a gente chama de estirão. Então, às vezes uma pessoa ela viu o bebê e com 20 dias ela vê o bebê de novo e diz: nossa, como esse bebê cresceu! E a gente percebe muito isso. Quem tá no dia a dia, às vezes olhando só pro bebê, não consegue perceber. Mas as roupas nos demonstram. De repente, aquela roupinha que a gente usou poucas vezes ou que a gente ainda nem tinha tirado a etiqueta, já não cabe mais no bebê. Então, essas são fases de picos de crescimento e é muito comum nessa fase aumentar a demanda de alimentação. O bebê ele quer mamar mais, né? Ele quer comer mais porque ele está crescendo. E isso, inclusive, pode acontecer à noite, solicitar mais mamadas noturnas, tá? Então, esse é o pico de crescimento. O salto de desenvolvimento acontece quando o bebê ele está desenvolvendo determinadas habilidades. Então, a habilidade, por exemplo, de se virar, de sentar, de ver e ouvir melhor, de caminhar, de ficar em pé. Depois lá na frente, desfraude, né? Então, só pra gente ver, isso vai acontecendo até os 3 anos de idade, dos 0 aos 3 anos de idade, isso vai acontecendo de forma crescente, né? Isso faz parte do desenvolvimento. E tem fases em que isso acontece de forma mais evidente. Então, às vezes o seu bebê ele já tá dormindo super bem e de repente ele começa a despertar ao mesmo tempo em que ele começa a falar muito. Então ele tá falando tanto que ele quer treinar essa habilidade, ele quer treinar durante a soneca, ele quer treinar à noite e isso acaba interferindo no sono. A primeira coisa que é importante você entender é que isso é uma fase e que vai passar. Muitas vezes a gente se angustia muito, né? Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Né? O meu bebê parece outro bebê, ele tava tão calmo, tão tranquilo, dormindo bem, comendo bem, de repente eu já não reconheço mais, tá irritado, tá choroso, não tá bom, em lugar nenhum tá bom, às vezes só quer a mãe, né? Então, pense, não, faz parte do desenvolvimento, é normal isso que tá acontecendo com o meu bebê e vai passar. A primeira questão, né, a primeira dica que eu quero dar pra você é essa. A segunda é identificar o que tá acontecendo, né? Então, se ele tá alimentando muito, as roupinhas estão ficando apertadas, pode ser um pico de crescimento, tá? Se o bebê começou a fazer uma coisa diferente, de repente ele descobriu as mãozinhas, começou a virar, né? Tá andando, então pode ser um dos motivos para esses despertares noturnos. Sempre que ele começar a despertar, observe isso no dia a dia, porque isso nos sinaliza, acho que é isso que está acontecendo, o Lu falou lá no vídeo, não vou me afobar tanto, né? E apoie o seu bebê para ele fazer boas sonecas, porque é durante a soneca que o bebê ele processa todas essas informações que ele está aprendendo no dia a dia dele. Então, se ele não está dormindo bem a soneca, ele pode ter mais despertar noturno, então talvez você precise ter um esforço maior para ele dormir bem essa soneca, né? Se acordar antes do tempo esperado, comparecer ao quarto, não tirar ele imediatamente, tentar ninar no próprio berço ou cama onde ele estiver, se precisar dar um colinho, dar um mamar, para ele poder voltar a dormir, tá bom? Essa é uma questão. A outra é, quando o bebê despertar na madrugada, fazer esse conforto o mais tranquilo possível, evitar estar acendendo luzes, tirando o bebê do berço da cama, tentar acalmar ali mesmo. Se precisar mamar, ofereça a mama, mas
assim que possível, volte pro berço, de preferência ele ainda acordado, para ele adormecer lá, tá? Então, são cuidados que você vai ter para que ele passe por essa fase, e assim que terminar, que essa fase passar, você retoma o processo, a rotina normal do seu bebê, né? Incentivando ele a ter essa rotina com o horário certinho de dormir, de ir para a cama à noite, né? Todas essas situações favorecem o sono, inclusive quando ele está passando por essas fases de pico, de salto e de ansiedade da separação. A ansiedade da separação, ela acontece assim, ela é bem evidente perto dos 8 meses, mas pode acontecer antes, aos 7, ou até um pouco depois, aos 9 meses e meio, sabe? Depende de cada bebê. Eu não vou entrar muito no detalhamento aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, e eu já fiz outro vídeo só falando sobre a ansiedade da separação, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir ele também, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Por favor, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Isso me estimula a continuar vindo aqui toda semana postar um vídeo novo pra você, tá? Quanto mais gente chegar, quanto mais nosso canal crescer, mais feliz também eu vou ficar, tá bom? Então, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre situações que geram desconfortos, né? Aquelas patologias mais comuns, como resfriados, gripes, né? Alergias, como isso interfere no sono e o que a gente deve fazer quando o nosso bebê está passando por essas situações. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!